oi, oi, oi. Vamos começar a animar? A Cecília já tá aí, que eu sei, hein, Cecília? Tá começando, se prepara, pega a pipoca que tá chamando. A tia Angel já tá chegando, com a turma do Dudu tá confirmado. Então já chama todo mundo que já vai começar a nossa live. Vamos aprender o que Jesus nos deixou de mais valioso. O amor verdadeiro, então vem. Na live, na live, na live, aprender com a gente. Na live, na live, na live, se divertir com a gente. Yeah. Tá começando, se prepara, pega a pipoca que tá chamando. A tia Angel já tá chegando, com a turma do Dudu tá confirmado. Então já chama todo mundo que vai começar a nossa live. Vamos aprender o que Jesus nos deixou de mais valioso. O amor verdadeiro, então vem. Na live, na live, na live, aprender com a gente. Na live, na live, na live, se divertir com a gente. Entrar no clima do evangelinho? Aquela música que eu amo. A Michele já tá aí, Michele. Que bom ter você aqui. Vitor, que legal você aqui, Vitor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos de novo? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Agora todo mundo, hein? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Que legal, né? Eu amo essa musiquinha. E quem tá sempre aqui comigo sabe o tanto que eu amo essa musiquinha. Porque é a verdade, Deus está aqui, né? Ele está aqui dentro do nosso coração. Então, a criança que já está acostumada a fazer o evangelinho com a tia Índia aqui toda segunda-feira, sabe que ela tem duas responsabilidades. A primeira, pegar a água para fluidificar. Então, pegar o seu copinho para a mamãe, para o papai, para o cachorrinho, para a plantinha, pegar o seu copinho de água. A minha canequinha de água já está aqui. Então, a criança tem que pegar e já deixar preparado.
Isso é para quando ela vai fazer o evangelinho comigo e quando ela vai fazer com o papai e com a mamãe também. A segunda responsabilidade da criança, ela tem que fazer a prece inicial. Se ela não sabe, eu vou falar e ela vai repetir. E em casa com o papai e a mamãe, se ela não sabe, a mamãe ou o papai fala e ela repete, tá bom? A gente vai fazer sempre assim, porque vai chegar um dia que você vai fazer sozinho, nem vai precisar de repetir. Eu tenho certeza que você já está aprendendo. Então vamos lá. Para iniciar o evangelinho no lar, nós temos que nos concentrar, elevar o nosso pensamento a Jesus. Como que nós vamos fazer isso? Vamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. Sempre a tia Índia fala aqui, tem aquela sujeirinha que o papai não consegue limpar, a mamãe não consegue, não tem água, não tem sabão, não tem vassoura que tira. Tem uma sujeirinha que fica dentro da nossa casa que só o evangelinho no lar que tira. E é só o nosso Mestre Jesus. Então, essa é a hora de convidar Jesus para entrar dentro da sua casa. Sabe como? Através da prece inicial. Então, vamos todos agora, todas as crianças que estão assistindo, todas. Eu quero a Anne, a Iris, o Caio, o Davi, a Michele, todas as crianças que estão aí agora vão esquecer o barulho lá fora, esquece a televisão, esquece o celular, vai colocar a mãozinha em posição de prece e nós vamos fazer as 3 respirações que eu sempre ensino aqui. Nós vamos puxar a paz e soltar tudo de ruim, toda a negatividade que está dentro do nosso coraçãozinho. Então vamos lá. Puxou a paz, segurou, soltou toda a negatividade. Puxou a paz, soltou toda a negatividade. Puxou a paz, soltou toda a negatividade. Agora eu vou falar e a criança vai repetir em voz alta aí na casa dela. Meu Mestre Jesus, obrigada por mais uma semana que vai iniciar. Peço ao meu anjo da guarda, meu companheiro, meu amigo, que fique comigo e com minha família durante a semana. Minha mãezinha, Maria, passeia pela minha casa e retira tudo que for de ruim e coloque o amor do seu filho, Jesus. Peço aos bons amigos, ao Mestre Jesus e todos aqueles que possam cuidar da minha casa e do meu coraçãozinho, que estejam presentes agora. Que assim seja, graças a Deus. Então essa foi a nossa prece inicial e eu peço ao papai e à mamãe durante a semana fazer o evangelinho com a criança e colocar a criança para fazer a prece inicial, porque ela dá conta. Ela vai lembrar das minhas palavras, do jeitinho que eu faço e vai fazer do jeitinho dela aí também, tá bom? Hoje a tia Índia vai contar uma história muito legal. Eu adoro essa história. É uma história de fé, para quem tem muita fé. Eu vou contar que Jesus, o nosso amigo, o nosso mestre Jesus, ele caminhou pelas águas. Jesus caminhou em cima das águas. Vocês acreditam nisso? Vocês já viram essa história? Essa história, se você não conhece, eu vou contar agora. Ela é, muito bacana. E é uma história que você pode contar para outras crianças também, porque é uma história abençoada. E essa história vai valer muito para a criança e vai valer muito para o papai e para a mamãe.
Então presta atenção na história que eu vou contar. Essa é uma história do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus, né? Então, Jesus, o Filho de Deus, ele nos ensinou a amar, ele nos ensinou a perdoar, ele sempre ensinou a fazer a caridade. E Jesus sempre estava no meio das multidões. E você sabia que Jesus sempre era acompanhado por 12 discípulos? Você sabia, porque eu já contei essa história aqui. Mas sempre Jesus estava acompanhado pelos seus discípulos em tudo o que ele fazia. E Jesus gostava muito de falar como parábolas. O que é a parábola? Eu já expliquei aqui também. Jesus contava uma história e dessa história cada um tirava o seu entendimento. É igual a história que eu conto aqui. Eu conto a história de uma forma que eu entendi e você vai contar de outra forma que você entendeu. Assim era Jesus. Ele não falava diretamente com os discípulos, ele não virava e corrigia. Ele contava uma história para que aquele discípulo prestasse atenção na história e ele se corrigisse. Olha o quanto isso é importante. Muitas das vezes nós apontamos as pessoas, nós julgamos. Às vezes não seria bom contar uma história ou ver a história de outra forma. Então nós temos que fazer como Jesus. Mas vamos lá, contando a história que Jesus caminhou sobre as águas. Então ele estava naquela reunião. Ele fazia tanto milagres que eu já contei aqui para vocês. Ele multiplicou o pão, o peixe. Então ele estava lá contando para todo mundo daquela cidadezinha. E os discípulos estavam em volta, observando. Foi ficando tarde, foi começar ao cair da noite. Jesus virou para os discípulos e disse: pode ir andando, pode ir pelo mar, que eu encontro vocês. Os discípulos, eles eram muito obedientes a Jesus. Tudo que Jesus falava para fazer, eles faziam. Até porque teve algumas parábolas que Jesus já havia contado que eles não obedeceram e aconteceu um monte de coisa. Então, eles já sabiam que tinha que obedecer o que Jesus disse. Então, eles foram na frente. Como muitos daqueles discípulos eram pescador, eles tinham o seu barquinho. E entraram todos juntos, 12 discípulos, dentro do barquinho. E Jesus terminou no meio da multidão e foi ao monte, subiu até o monte. Já era tarde da noite, mas Jesus, do alto do monte, conseguia observar os seus discípulos no mar dentro do barquinho. Então ele ficou lá do alto do monte observando os discípulos dentro do barquinho. E os discípulos estavam navegando, muitos brincando, muitos sorrindo. Mas de repente começou um barulho. A água começou a ficar turva. A água começou a se agitar. Vieram muitas ondas e o barco começou a movimentar e parecia que o barco ia cair, ia se afundar de tão forte que era. Começou uma chuva e a chuva foi ficando mais forte e o barco só balançava e os discípulos começaram a ficar com medo. Começou até trovões e os discípulos estavam com muito medo, porque eles já não estavam enxergando mais nada. E só balançava e o mar muito bravo e o mar bastante agitado. Então, Jesus apareceu. Jesus foi andando sobre as águas, sobre aquelas águas que estavam com ondas fortes, com muita chuva, com muitos trovões. Jesus foi caminhando sobre as águas. Quando Jesus chegou perto do barco, os discípulos começaram a gritar. Eles achavam que era um fantasma. E eles começaram a gritar: socorro, socorro, tem um fantasma aqui perto do barco. E mal sabiam eles que era Jesus. E Jesus disse: calma, sou eu. Eu sou Jesus, eu estou aqui.
Pedro era muito corajoso. Pedro era um dos discípulos que era muito corajoso. E Pedro disse: se realmente você é o Jesus, eu vou sair do barco e vou andar igual a você. Vou andar sobre as águas. Então, Pedro sempre desafiava. Pedro foi, desceu do barco e Pedro começou a caminhar lentamente sobre as águas. Só que as ondas ainda estavam fortes. Pedro foi caminhando e Pedro começou a afundar. E Pedro começou a olhar para o lado, olhava para o outro e começou a ver que as ondas não paravam, que as ondas começavam a subir. E Pedro esqueceu de voltar o seu olhar para Jesus que estava em sua frente. E o Jesus virou para ele e disse: pode vir, venha. Ele começou a tirar o olhar de Jesus e olhar para aquelas ondas. Quando Pedro começou a afundar, Pedro começou quase a afogar, já não estava dando conta mais de andar sobre as águas. Jesus estendeu a mão e tirou Pedro do mar e colocou dentro do barco. Quando Jesus colocou Pedro dentro do barco, a chuva parou, a água se acalmou e tudo voltou ao normal. E Jesus falou para aqueles discípulos: quão pequena é a fé de vocês. Então, essa história de Jesus sobre as águas, crianças, quantas vezes, pensa comigo, quantas vezes em nossas vidas nós passamos por essas ondas, nós passamos por esse mar que é turbulento, cada dia vem um problema, tá tudo dando certo, de repente tem um probleminha que deixa a gente triste e nós esquecemos de voltar os nossos olhos para Jesus, nós perdemos a direção e não olhamos para Jesus. E é isso que acontece. Então, por mais que você tenha um problema, que essas ondas estão te afetando, não esqueça de voltar o seu olhar para Jesus. Porque Pedro, quando esqueceu de voltar o seu olhar para Jesus, o que aconteceu? Ele começou a afundar, porque ele esqueceu de olhar para Jesus. Então é assim que acontece com a gente. Nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, e a nossa fé não pode ser pequena. A nossa fé tem que ser grande. Então, diante de uma dificuldade, a gente achar que o dia não tá bom, que as coisas não estão legal, volte os seus olhos para Jesus. Lembra da história que eu falei que Jesus estava orando lá no monte, mas ele foi ao encontro dos discípulos quando viu que o mar estava agitado e eles estavam passando dificuldade. A mesma forma é Jesus, ele te vigia o tempo inteiro, ele não dorme. Então, quando você precisar, ele está com você a todo momento, mas você não pode desviar o olhar. Você tem que sempre voltar o seu olhar para Jesus. Se você voltar o seu olhar para Jesus, em todas as dificuldades que você passar, você vai caminhar sobre as águas. Você vai caminhar junto com ele. E quando ele te chamar, te tomar pela mão, você vai. Porque você é uma criança de fé, de muita fé, e não de pouca fé que não vai acreditar. Então essa história de Jesus caminhando sobre as águas é uma história de fé que eu passei aqui para vocês hoje, e eu quero que vocês sempre lembrem dessa história. Quando aparecer alguma dificuldade, quando as coisas não estiverem dando certo, eu vou voltar o meu olhar para Jesus. Eu vou procurar por ele. Eu não posso esquecer dele, porque ele não esquece de mim. Ele não dorme jamais. Pense sempre assim. Lembre-se que Jesus caminhou sobre as águas. E lembre de Pedro. E lembre dos discípulos e do barquinho que já ia afundar. Vocês gostaram dessa história hoje? Se gostaram dessa história que eu contei hoje, eu quero ver você fazer um desenho para mim de Jesus caminhando no mar, caminhando sobre as águas. Faça esse desenho para mim bem bonito, da história que eu contei, o que você aprendeu dessa história que eu contei.
e manda esse desenho para mim. Tira foto e manda para mim lá no direct, que eu vou postar o seu desenho bem bonito, viu? Esse foi o nosso evangelinho de hoje. Vamos fazer a prece final? Antes de fazer a prece final, tem 2 recadinhos para os papais aí, que eu falei no início, para quem não estava. A partir de hoje, às 20 horas, todos os dias, as lives que nós fizermos aqui vai ser colocadas lá no YouTube. Aqui no Instagram vai permanecer ao vivo. Então, o que ficar gravado aos poucos, todos os dias, vai ser colocado lá no YouTube. Então, se você perdeu ou se você tem interesse em assistir as lives que já passaram, vai lá no YouTube, curte, dá seu like, me ajude e veja pela televisão. Você acessa pela televisão e YouTube e vê que fica mais fácil para a criança ver no YouTube do que pelo celular. O segundo recadinho muito importante, que a tia Angel tá muito feliz. O livro da tia Angel está no forno. Agora ele está sendo ilustrado, está sendo desenhado a capa e os desenhos por dentro do livro. Então eu creio que lá para final de agosto eu já estou com os meus livros e eu vou vender esses livros e com o dinheiro arrecadado desse livro eu vou viajar ao Brasil inteiro com a peça infantil do livro. E eu quero que vocês me ajudem. Esse livro ele vai explicar sobre o desencarne. Por que nós não podemos falar para a criança que virou estrelinha? Então esse livro vai ajudar. Se você perdeu um ente querido, leia esse livro. Se você tem um amigo que perdeu um ente querido, tá sem entender, dá de presente o livro para ele, porque ele vai entender. O livro ficou lindo. Eu vou contar o nome do livro aqui para vocês. É Onde o Céu é Mais Azul. Esse é o nome do livro. Ele está sendo ilustrado e até final de agosto ele vai sair. Nós vamos fazer uma campanha grande, enorme, que eu vou precisar da ajuda de vocês para vender o livro, para me pegar a peça e viajar pelo Brasil, para conhecer a sua cidade, para conhecer você criança e lá me assistir na peça infantil, tá bom? Então sempre eu vou estar falando aqui até o lançamento do livro. Estou muito feliz e queria dividir isso com vocês. Vamos finalizar então na nossa prece final? Quando terminar a prece final, pode tomar água. Tem que tomar a água fluidificada, viu? Todo mundo tem que tomar. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhinhos. Essa prece final. A criança não precisa de repetir, que eu falo mais rápido, então é só para ela ouvir. Então, papai e mamãe, fazer o evangelho no lar com a criança, responsabilidade da criança, buscar água e prece inicial. Se a criança tem acima de 10 anos, ela tem 3 responsabilidades. Pegar água, fazer a prece inicial e fazer a prece final. Se a criança já sabe ler, ela tá boa na leitura, ela tem 4 responsabilidades. Buscar água, prece inicial, ler o capítulo e prece final. E assim você vai educando a sua criança e vai conseguir que ela te ajude a fazer o evangelho no lar, ok? Então vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo evangelinho de hoje e pedir ao nosso Mestre Jesus que faça essa limpeza espiritual em nossa casa, em nosso lar, que tire toda a briga, todo o rancor, toda a inveja, toda maldade e coloque amor, coloque fé, esperança para restaurar as famílias que necessitam ser restauradas, para a união das famílias, de casal, de filho, com mãe, com pai. Nós precisamos unir no amor de Jesus. Coloque, Deus, nessa água fluidificada, medicamentos de Jesus, que vai nos dar energia, que vai restabelecer, que vai trazer força para mais uma semana que vai ser abençoada. Que nossa Mãe Maria visite cada lar, passe a mão na cabeça de cada criança, ilumine cada criança. Nosso amigo Chico,
que com a sua luz de sabedoria espalhe amor para todos os lares. Nossa evangelizadora Meimei, fica com a gente sempre e coloque as palavras certas a serem transmitidas. Os meus auxiliadores, que sempre eu peço pelas crianças, Dr. Bezerra de Menezes e Irmã Sheila, visita cada lar, cada criança que está com um obsessor nesse momento, cada criança que está com a saúde debilitada. Visita Dr. Bezerra de Menezes e leva a cura, e leva o auxílio, e leva o tratamento para cada criança. Irmã Sheila, que é missionária do amor, que tanto ama as crianças, cuida de cada criança que necessita de saúde nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pelo evangelinho de hoje, a todos que estiveram aqui. Fiquei muito feliz. Foi muito lindo falar sobre Jesus andando sobre as águas. Eu espero que você tenha gostado. Te espero aqui na quarta-feira. Lembrando, segunda-feira que vem não tem evangelinho, porque eu estarei lá em Pedro Leopoldo, com as crianças de Pedro Leopoldo, tá? Mas aí eu vou deixar recadinho aqui para vocês para lembrar. Quarta-feira eu tô aqui, estudo do Livro dos Espíritos com Joãozinho e Pupila, e sexta-feira eu tô de volta também. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira. Tchau, tchau.